Olá, pessoal, tudo bem? Aula 17, primeira linha. 中午吃饭了吗? Meio-dia. Fazer refeição. 了吗? Estamos perguntando se a pessoa almoçou. O sujeito da oração, que seria ni, é óbvio, então ele pode ser omitido. 中午 não é exatamente meio-dia em ponto, é o período por volta do meio-dia. 吃饭 eu traduzi como fazer refeição, no sentido de sentar e comer. No inglês seria to have a meal. Evitem traduzir 吃饭 como comer. Já já a gente vai ver o porquê disso. E esse l? Podem anotar aí os dois l da língua chinesa. Pois é, o mesmo l tem duas funções gramaticais distintas. Como saber qual é qual? Só entendendo o que a sentença quer expressar. No caso, é o l número 1, que expressa a ação concluída. Você quer saber se a pessoa fez refeição. A ação concluída é passado? Na maioria dos casos, sim, mas não todos. O l também pode se referir a uma ação que será concluída no futuro, mas isso não vem ao caso hoje. Leiam comigo. 中午吃饭了吗? 中午吃饭了吗? O que a outra pessoa responde? 吃了 comi. Comigo. 吃了 吃了 Lembram que eu disse para traduzir 吃饭 como fazer refeição, to have a meal? É porque o verbo comer é só 吃. E assim aprendemos uma nova categoria de palavras. As palavras separáveis. Anotem aí. Palavras separáveis são palavras que traduzimos como verbos, mas, na verdade, são verbo mais objeto. O primeiro caractere é verbo e o segundo é um substantivo, o objeto do verbo. Exemplos que já aprendemos. 吃饭 verbo comer, mais substantivo comida, significa fazer refeição, to have a meal. Traduzindo 吃饭 como comer, leva a gente a um erro muito comum. Por exemplo, 吃饭 pizza, 吃饭 feijoada. 饭 já está preenchendo a lacuna do objeto do verbo. Não dá para colocar outro objeto depois dele. O verbo comer é só 吃. Aí sim, comer pizza, 吃 pizza. Comer feijoada, 吃 feijoada. Tá certo? Em seguida, tem 开饭, que vimos lá atrás na aula 3. Nessa palavra, 开 tem sentido de iniciar e 饭 é o substantivo refeição. 开车 pode ser traduzido apenas como dirigir, mas, na verdade, é 开 com sentido de dirigir, mais o substantivo carro, 车. Dirigir caminhão seria 开 caminhão, certo? Não pode ter o 车. Esse conceito de palavras separáveis é muito importante, pois ele influencia diversas estruturas gramaticais. Por enquanto, qual a utilidade para a gente? Na pergunta, apareceu a palavra completa, 吃饭, verbo e objeto. Na resposta, usamos só o verbo, 吃了. Beleza? Vamos ver os caracteres na primeira sentença. Os conhecidos são
Esse é o U. Ele representava uma ferramenta. Agora, representa esse período por volta do meio-dia. O próximo é o chi. Chi, comer, tem uma boca como componente de significado. Faz sentido. A parte fonética, infelizmente, vem de um caractere que vai demorar para a gente aprender. Esse aqui. A parte de cima é um componente de pessoa, que costuma aparecer do lado esquerdo do caractere, mas aqui está deitado em cima. A parte de baixo vem de um sistema de contagem antigo. Por enquanto, não tem muito o que falar sobre ele. Vamos ler os caracteres da pergunta e da resposta. 中午吃饭了吗？吃了。中午吃饭了吗？吃了。Continuando em caracteres. 吃了什么？ Comeu o quê? Sem novidades. Comigo. 吃了什么？吃了什么？ Em seguida, 吃了牛肉。 Comi carne bovina. Comigo. 吃了牛肉。吃了牛肉。 Vejam o caractere do nyo. Nyo significa boi. Ele é quase idêntico ao u do jong-u. Comparem. E o caractere de rou? Rou significa carne. Ele também é um caractere independente. Lembram do caractere do verbo ter, yao, que é uma mão segurando uma carne? Quando o caractere de carne, rou, aparece como componente de outro caractere, a representação dele fica como no yao. Muito bem. O cara disse que comeu carne bovina e, em seguida, pergunta: 你吃了吗? Você comeu? Novamente, ele omitiu o objeto fan, que já foi mencionado lá no começo da conversa. Comigo. 你吃了吗? 你吃了吗? E a outra pessoa responde: 我还没有吃. Eu ainda não comi. Sem novidades, né? A gente já viu que 没有, antes de verbo, nega o verbo no passado. Leiam comigo. 我还没有吃. 我还没有吃. Vamos ler tudo. 中午吃饭了吗？吃了。吃了什么？吃了牛肉。你吃了吗？我还没有吃。último detalhe. Todos os l que apareceram hoje são do número 1, que expressa a realização de uma ação. Ele pode aparecer numa sentença afirmativa ou numa interrogativa, quando a gente pergunta se determinada ação foi realizada. Já na última linha,
aparece o 没有, que, antes de verbo, nega a realização da ação, ou seja, ele é exatamente o oposto do lá número 1. Por isso, lá número 1 e 没有 jamais poderão aparecer na mesma oração. Vamos ler de novo. 中午吃饭了吗？吃了。吃了什么？吃了牛肉。你吃了吗？我还没有吃。Muito bem. Fiquem com a lição de casa. Um abraço e até a próxima.